Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Hoje, para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos um maior contato com os amigos da espiritualidade para que eles possam nos auxiliar a retransmitir tudo aquilo que, através da misericórdia de Deus, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Então, sendo assim, pedimos licença para darmos início ao trabalho e agradecemos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Muito bem, hoje nós vamos ter uma espécie de mini seminário chamado A Importância da Prática da Análise de Conteúdo Dito Espírita. Nós havíamos apresentado esse mesmo estudo dividido em 3 visões, né, que foram as análises de conteúdo dito espírita, né, a importância dessa análise. O fizemos assim porque, para que não ficasse muito longo o vídeo, né, e que fossem, até mesmo porque são pautadas em exemplos semelhantes, voltados basicamente à mesma informação. Claro, também com citações dos espíritos diferentes em todas elas. Mas basicamente elas estão contidas aqui nesse mini seminário, que também conta com informações novas, né? Então hoje basicamente é um pouco mais extenso esse trabalho sobre esse tema. Tá? Ele engloba não somente o livro espírita, mas também a todo e qualquer tipo de mídia que já existiu, que existe hoje até essa edição desse vídeo, mas também as mídias futuras, não é? Então, tudo aquilo que a gente ouve no rádio, ou que já pôde ouvir numa fita cassete, num CD, num DVD no computador, ou hoje no computador, no tablet, através dos vídeos na internet, em conversações, né, que temos aí na família, no trabalho, na sociedade, na escola, né, na televisão, até mesmo com os espíritos também, né, desencarnados que se comunicam conosco, né, e enviam informações de conteúdo dito espírita através da intuição ou da mediunidade um pouco mais ostensiva, né, para aqueles que têm essa mediunidade mais aflorada. Aos palestrantes também, né, quando estão fisicamente no centro espírita, ou seja, todo e qualquer meio, né, a qual nós temos contato, que nos emitem informações, no nosso caso aqui de estudo, né, de conteúdo espírita, nós devemos analisar. É o que o seminário vai mostrar aqui hoje, né, após uma reflexão que fizemos. Mas nós queremos dizer também, para aqueles que nos estiverem assistindo agora nesse momento, que esse seminário ele é válido também, independente de uma análise de conteúdo dito espírita, mas ele é focado também na importância da análise de conteúdo em termos gerais até mesmo, né? Então tudo aquilo que a gente escuta, que as pessoas possam falar de outras, ou de uma situação, ou de um contexto, etc., nós devemos sempre efetuar uma análise, sempre ponderando, ouvindo ambas as partes, justamente para que nós não venhamos a cair em uma espécie de erro, né, que porventura chegue até nós, e que, se nós acolhermos essas informações sem um filtro da razão, pautada no Evangelho, do amor, da caridade, a gente pode então repassar esse erro adiante, não é? Abordaremos hoje nesse estudo os seguintes tópicos, né? Veremos se é necessário ou não, né? Já adiantamos que o resultado dessa nossa palestra, desse nosso seminário, foi que sim, mas veremos os motivos, né, que nós encontramos para chegar a esse veredito, digamos assim, os requisitos necessários para se fazer uma análise de conteúdo, como se fazer essa análise,
exemplos que retiramos de algumas categorias, classificações, nesse caso literárias, mas que pode se encaixar também dentro de outros conhecimentos, de outras mídias, né? As implicações que se existem a respeito da importância de se efetuar análise de conteúdo, né, dito espírita no nosso caso. Há um exemplo aí do destino das obras que porventura forem consideradas não favoráveis à inclusão ou à propagação por parte do centro espírita ou por parte dos espíritas, ou por parte do movimento espírita no geral, né, incluindo aí os órgãos de unificação, para onde elas podem alocar, né, retransmitir aí esses conhecimentos que porventura não sejam essencialmente espíritas. E uma conclusão aí do estudo, tá? Damos início então à necessidade com a seguinte questão, né, que fica aí também a todos que possam refletir sobre ela, né? É necessário realizar análise de conteúdo dito espírita? Será que é necessário? Bom, após nós efetuarmos um trabalho, né, a respeito, nós concluímos que sim, é necessário realizar análise. E nos pautamos até mesmo em Jesus Cristo. Porque quando ele esteve entre nós, né, há mais de 2000 anos atrás, ele não veio trazer os 10 mandamentos. Por que ele não veio trazer os 10 mandamentos? Porque ele já havia sido entregue à humanidade, né? Ou seja, ele já havia sido difundido à humanidade por Moisés e outros profetas que vieram até mesmo antes de Moisés. Então a primeira revelação já havia sido posta, digamos assim, disponível à humanidade. Assim como ele também não veio, basicamente, nos dar lições sobre biologia, administração, matemática, política, nem o espiritualismo no seu sentido místico, equivocado ou embaçado, né? Ele não veio, basicamente, transmitir isso em primeiro lugar. Agora, é certo, né? Então, não, ele não veio transmitir essas informações em primeiro lugar. O que ele, sim, ele utilizou todas essas ciências positivas, sim, ele englobou os 10 mandamentos e toda a primeira revelação no seu evangelho, que foi o Novo Testamento. Inclusive, ele deu exemplificação com a sua própria vida, né, que partia do seu espírito, né? Mas o que ele fez? Ele fez uma análise de qual conteúdo ele ia transmitir. Então ele deu um exemplo aí de que sim, é necessário se fazer uma análise, uma separação do que transmitir também. Então logo, o que ele fez? Ele focou no fundamental, mais necessário que a humanidade mais precisava e precisa até hoje, que é o Evangelho, ou seja, a tradução, né, digamos assim, das leis de Deus para nós, inteligíveis para nós, né? Então, ele englobou a primeira revelação, né, no seu Novo Testamento e prometeu no futuro um novo Consolador que faria recordar tudo aquilo que ele havia dito e estender o conhecimento. E foi bem isso que aconteceu, né? Veio então Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita e trouxe, além do que Jesus havia dito, já numa linguagem moderna, clara, disponível ao entendimento da massa da população, que hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é como se fosse uma versão 2.0, digamos assim, da Bíblia, né? Ou seja, se retirou ali as parábolas, não retirou, mas se deu a interpretação correta das parábolas, né, que Jesus havia dito e ficaram lá no Novo Testamento, já com uma explicação pautada na ciência, na lógica e no amor, né, ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E outros conhecimentos que a humanidade já hoje tem capacidade de absorver, de conhecer e de pôr em prática, através das outras obras da codificação, né? Então, a Gênese, como se formou o planeta Terra, as leis morais, o que é esse céu, o que é esse inferno, né? Que nada mais são
do que estados de consciência. O livro dos espíritos, ou seja, o nosso livro, né, como se fosse o nosso manual de instruções, né, que nós somos espíritos imortais. Então são diversas perguntas que Kardec efetuou aos espíritos e recebeu as respostas, né? E o livro dos médiuns, ou seja, essa comunicação que sempre houve na humanidade entre encarnados e desencarnados e que agora então estava sendo revelado como funciona esse mecanismo, as categorias de espíritos que existem, enfim, ampliou o conhecimento, né, que Jesus já havia percebido na época dele que nós não teríamos capacidade intelectual e moral para suportar, para compreender, para assimilar. Então, por isso que o que ele fez? Ele fez uma análise de conteúdo do que poderia ser transmitido naquele momento, que foi o Novo Testamento, o Evangelho. E deixou para o futuro, né, o conhecimento complementar, digamos assim, não é? Então nós vamos ver aí que o Cristo ele nos deu o primeiro exemplo da importância da análise de conteúdo, né? Você separar aí exatamente o que até mesmo se colocar, né? E nós da Biblioteca Espírita, né, ou do Centro Espírita, aqui na comissão executiva, nas funções aí de presidente, vice-presidente, tesoureiro, a parte jurídica, enfim, secretários, né, devemos estar fazendo justamente o mesmo, propagar a doutrina espírita. Né? Até mesmo porque nós falamos o nome do Centro Espírita, o próprio termo já diz, é Centro Espírita, não é outra coisa. Não é? Então nós temos que ter isso em mente, né? Até mesmo como pessoas mesmo, como encarnados, né? A importância, se sou espírita, então propagar o que é espírita, tanto nas minhas atitudes, mas também naquilo que eu defendo como doutrina. Né? Mas só que para isso é necessário nós seguirmos aí o que Kardec falou, né, no livro dos médiuns, lá no capítulo 14º, né, onde ele diz lá, olha, submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e bom senso. Então aí vem Kardec, depois do Cristo, né, e nos dá também a sanção ali do que realmente é necessário efetuar a análise de conteúdo. Né? Então, ou seja, muitas vezes a gente assiste algo assim na TV e acredita logo de cara, né? Não é bem assim, né? Às vezes aquele canal não deve estar transmitindo a informação correta, é importante checar com outros meios, né? Ou aqui no nosso caso, muitas obras, né, veremos mais adiante, que trazem supostamente uma informação espírita, mas que se nós efetuarmos uma análise pautada na codificação, nós vamos ver muitos equívocos ali. Né? Então nós devemos seguir aí o que Kardec nos colocou. Né? E é como se fosse essas obras que, digamos assim, se assemelham como sendo espíritas, mas que não são, elas são como as ervas daninhas que crescem numa plantação importante. Né? Então, o mato que cresce ali no meio da lavoura, que vai alimentar milhões, se nós não cuidarmos dessa plantação, esse matagal ele pode tomar conta, minando toda a plantação ali de milho, por exemplo, né? Fazendo com que milhares de pessoas passem fome. Então, algo semelhante acontece, né, no conteúdo espírita. Então, se nós permitirmos, né, em que obras comecem a ficar disponíveis juntamente com as obras essencialmente espíritas, é como se fosse uma plantação, é como se fosse esse matagal que vai ali tomando conta, né? E que pode sim colocar o espiritismo em grandes problemas, né? O próprio centro espírita também. Nós até trazemos aqui um exemplo, né, prático de que nós tomamos conhecimento, né? Nós vivenciamos e tomamos conhecimento mesmo, né, melhor dizendo,
que foi o seguinte, havíamos recebido como doação uma biblioteca de um centro espírita que fechou. E quando nós começamos a analisar as obras que continham naquele centro espírita, nessa biblioteca, eram obras de tudo quanto é tipo. Né? Então, haviam ali livros essencialmente espíritas, misturado com livros espiritualistas, livros de ciências positivas regulares, como geografia, matemática, português, inglês, outras ciências esotéricas, enfim, era uma salada. Né? E olha só que curioso, foi um centro espírita que fechou. Né? Então, ou seja, foi havendo ali uma espécie de falta de fé na doutrina, de tamanha forma, que chegou a um ponto que fechou, porque as pessoas que buscavam o espiritismo ali já não achavam mais. Ou já estava tão misturado que já não encontravam o que buscavam. Né? Então, é realmente um exemplo que comprova, né, a importância de nós mantermos não somente o centro espírita, não somente a biblioteca, mas o salão de palestras com palestrantes pautados única e exclusivamente na doutrina espírita, né? Para que não haja essa questão, né, de evasão, digamos assim, de espíritos que vêm buscar o espiritismo, mas que não a encontram. Né? Veremos isso mais detalhado à frente aqui nesse seminário, mas basicamente esse é o problema que ocorre. Mas aí algumas pessoas assim poderiam dizer, olha, mas ainda não me convenceu, né? Será mesmo necessário fazer uma análise, né, de tudo aquilo que nos chega, através dos jornais, das revistas, né? Será que realmente é necessário? Será que a gente não pode misturar um pouquinho dos conhecimentos? Não. Nós afirmamos, né, que sim, que é necessário fazer a análise de conteúdo, ainda sim, né? E não podemos permitir a mistura dos conhecimentos. E nos pautamos aqui em algumas outras questões. Né? Alguém já viu algum esportista, né, após, digamos assim, ganhar uma corrida, como no exemplo, levantar a bandeira de 2 países? Eu, particularmente, nunca vi. Não é? E um militar defendendo a sua nação, mas 2 nações ao mesmo tempo? Alguém já viu? Eu acho que não existe na história da humanidade, né? Mas, ou até mesmo aqui um exemplo mais prático do nosso dia a dia. Alguém já viu alguém bebendo um refrigerante de Guaraná mais um refrigerante de cola ao mesmo tempo, misturando os dois? Não, né? O sabor fica muito ruim, né? Ou até mesmo o contrário, um de cola mais um de Guaraná, né? Não. Ou a pessoa bebe um ou outro, ou até mesmo pode-se beber um e o outro, mas assim, depois, né? Num outro copo, enfim, bebidas separadas. Né? Até mesmo para se poder exatamente sentir o sabor de um e de outro. Né? Então, algo acontece, né, quando nós misturamos os conhecimentos. Então, se eu estou procurando o conhecimento espírita, mas ao mesmo tempo autoajuda, ao mesmo tempo espiritualista, aquilo ali tudo vira uma confusão na nossa cabeça. Né? E a gente fica sem um norte efetivo. Né? Então, por isso que nós recomendamos aqueles que, porventura, busquem o conhecimento espírita e até mesmo que, digamos assim, já foi possibilitado ter esse acesso, e dizemos assim, tendo essa possibilidade, por quê? Porque se nós chegamos ao conhecimento espírita, seja através de um livro, seja através de assistir uma palestra no Centro Espírita ou uma palestra aqui nos programas de vídeo disponibilizados na internet, foi porque nós já temos conhecimento suficiente para entender e colocar em prática esse conhecimento. Os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos guia, eles não nos permitiriam, até mesmo em certos casos, que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento, porque nós não teríamos capacidade de entender e até mesmo de colocar em prática. Então, por isso que nós recomendamos fortemente que, se estiver no Espiritismo, né, que foque ele primeiro.
né? Estude a base da doutrina primeiro, entenda muito bem a doutrina, coloque no coração todo esse conhecimento e emane através de atitudes de caridade, em primeiro lugar. Não é? Por quê? No futuro, caso queira fazer estudos, né, outros, que não é proibido. Nós estamos aqui falando para não fazer ou porque é proibido. Não, muito pelo contrário. Né? Pode-se, claro, estudar o que quiser, mas com a consolidação do conhecimento espírita, é possível nós fazermos uma comparação, né? O que está certo e o que não está. Se nós misturarmos tudo, nós não vamos ter como comparar o que está certo e o que não está. O que é misticismo do que é realidade, né? Do que é fantasia, do que é a ciência. Então é isso que nós defendemos aqui nesse estudo. Não é? Então, por isso que o espírito de Erasto, lá no livro dos médiuns, ele fala justamente isso, né? Olha, melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Por quê? Porque se nós aceitamos uma única mentira, essa única mentira pode ser justamente a nossa queda. Né? Nós podemos cometer atos terríveis justamente por causa de uma única mentira que nós venhamos a aceitar, né, como verdadeira. Então, aí sanciona, né, de forma cabal a importância de se efetuar análise de conteúdo. Mesmo que porventura nós não venhamos a acertar certas verdades no momento. Né? E nós vamos lembrar também, né, que depois de Jesus, Kardec foi o primeiro, né, a efetuar análise de conteúdo dito espírita. A diferença foi que Jesus ele fez uma análise do que repassar. Né? Já Kardec ele foi realmente o primeiro a efetuar o conteúdo que chegava a ele, que ele iria depois repassar. Né? Então tem essa pequena diferença, mas basicamente é essa, né? Que Kardec foi o primeiro. Por quê? Toda e qualquer comunicação, né, que Kardec emitia, né, e ele fez isso de um sistema que ele adotou, que basicamente ele elaborava perguntas, muitas delas que a humanidade sempre quis obter respostas, e ele enviava essas perguntas, as mesmas perguntas, aos médiuns do mundo todo, não somente dos centros espíritas da França, dos médiuns na França, né, em que ele vivia, e recebia o quê? As respostas enviadas por esses mesmos médiuns que obtinham através dos espíritos, né, na consulta aí com os espíritos. E ele observou o seguinte nesse estudo, que das mesmas perguntas existia uma espécie de universalidade nas respostas. Embora digamos, os termos utilizados poderiam ser diferentes, mas o cerne do entendimento do conteúdo era o mesmo. E algumas comunicações, muito poucas, ou às vezes apenas uma, no caso aqui no exemplo, né, em que existia, por exemplo, uma resposta B só e todas como resposta A, o que ele fazia? Ele adotou o princípio da universalidade do conhecimento. Então, ele excluía, basicamente, aquilo que não era comum, né? E ficava com o que era universal. E justamente essa resposta universal, o que ele fazia, Allan Kardec? Colocava ali nas obras da codificação, particularmente no Livro dos Espíritos. Né? Então, isso é uma prova de que Allan Kardec ele efetuou análise de conteúdo dito espírita. Né? Ele fazia um filtro, né, e ficava com o que era universal, que é o que nós hoje devemos continuar fazendo. Né? Continuar, sempre deveremos fazer. Né? Nascendo então a codificação, né, que basicamente se deu dessa forma. Né? Então, ou seja, pautada na análise de conteúdo, né? Ou seja, de informações, de pensamentos que chegavam até ele. Né?
Então, vamos lembrar novamente Kardec, na Revista Espírita, de novembro de 1859, quando ele diz o seguinte, olha, não aceitar cegamente tudo o que vem do mundo oculto, submetendo-lo a um controle severo. Então, novamente, o codificador da doutrina espírita nos atestando, né, da importância de se fazer uma análise de conteúdo, né? Até mesmo porque o próprio Allan Kardec, bem no começo da codificação, né, ele havia sofrido uma espécie assim de cilada, né? Ele acabou caindo numa espécie de cilada de um espírito mistificador, né? Que havia dito a ele, né, de que um pássaro havia respondido à informação e que depois um espírito superior veio até ele e disse, olha, você foi vítima de uma mistificação, né? E Allan Kardec então percebeu, né, justamente que era necessário, né, efetuar essa análise. Por quê? Porque existiam espíritos de todas as ordens, tanto os sérios quanto aqueles que são estouvados, né? E os próprios espíritos superiores haviam permitido que acontecesse aquilo justamente para que ele então tomasse conhecimento disso, né? Então, se isso aconteceu então antes ali do ano de 1857, né, antes do Livro dos Espíritos, foi então por isso que aí, então no ano de 1859 ele disse isso, né? Ou seja, ele já estava ali tarimbado, né, justamente na execução dessa análise de conteúdo dito espírita, né, que ele recebia. Mas alguns poderiam dizer assim, não, mas olha, veio aqui através de um médium muito famoso, e ele fez isso lá numa federativa de um estado, não é? E aqui nós citamos aqui o brasão da República do Brasil, mas na verdade nós queremos dizer as federativas aí espíritas do nosso país. Citamos ali embaixo, né, o USE e FESP, que infelizmente ainda tem ainda um certo dificuldades, né, para que haja aí uma somatória de esforços, né, mas isso está mudando, né, e esperamos, claro, que no futuro isso venha a se transformar numa única federativa do Estado de São Paulo, mas basicamente queremos dizer o exemplo do seguinte, que muitas comunicações vêm de um grande órgão federativo espírita, ou até mesmo daquele palestrante que é ultra famoso, né? Olha, nós vamos dizer o seguinte, após aí uma década, né, no espiritismo, da mesma forma que nós começamos a fazer análise de conteúdo logo no início, né, nós continuamos até hoje, né, independente se é de uma grande federativa ou de um grande centro espírita ou de um grande palestrante famoso. Por quê? É necessário nós estarmos sempre vigilantes com relação ao conteúdo, né? Justamente para não cairmos aí em algum equívoco. Mas para aqueles que ainda, porventura, né, ainda não conseguem ver um motivo de se analisar as informações que nos chegam, né, no dia a dia, nós gostaríamos de dizer o seguinte, né? Todos nós que nos encontramos aqui na existência, né, principalmente nesse plano material denso, nós estamos como se fosse uma jornada, né, em que nós estamos assim como numa cidade, né, e nós queremos ir até uma outra cidade, né, e aqui no exemplo que nós damos, o município de Céu Azul, né, no sul do país, que é apenas aqui um exemplo, né, e que existem aí dois caminhos, né? Nós vamos perceber o caminho da direita, né, pela via amarela, depois a cinza e a roxa, né? E o da esquerda, né, pela via azul. E nós vamos perceber que o caminho mais curto é o da via azul. E que é natural que nós procuremos tomar o caminho mais curto, né? Isso é natural do ser humano, né? Que nós estamos assim como numa grande jornada, né? Num deserto da vida com muitas ilusões, né? Então as bebidas, o fumo, as drogas, o orgulho, a vaidade,
a prepotência, enfim, são tantas e tantas a fama, né? Tantas as dificuldades nesse percurso, né? As ilusões que estão por aí, né? E que muitas vezes a gente acaba caindo nessas ilusões e que muitas vezes a gente se coloca de joelhos e fazemos sim uma oração para que nos auxilie, né, nessa caminhada, nos dê força para encontrar o caminho certo. E muitas vezes sim é apontado para nós, né, um caminho que nos vá auxiliar, né, a nossa mente. E quando nós encontramos, né, esse conhecimento, é como se fosse aqui, né, um lugar maravilhoso, né, iluminado, como se fosse mesmo num local muito bom. E chegando lá, o que a gente gostaria de obter, né? Basicamente o que, né? Nós que estávamos aí nesse deserto, né? Estamos nesse deserto. Nós buscamos o que? Uma água que nos possa refrigerar, né? O nosso organismo, que nos possa proporcionar ali vida, né? E costumamos perguntar então, né, por um copo d'água. E aqui no exemplo, né, é respondido da seguinte forma, né? O garçom ele nos apresenta, olha, eu tenho esses 3 tipos de água, né? A água cristalina, né? A água saloba e uma água turva. Aí fica a pergunta, né? Qual desses tipos de água nós gostaríamos de beber? Né? A água cristalina, direto da fonte, pura, vinda da terra. Uma água saloba, né, misturada com sal, né? Ou uma água assim lamacenta. Qual delas nós gostaríamos de beber? É óbvio, né? E eu acredito que a grande maioria de nós aqui vamos escolher a água cristalina. Não vamos beber apenas um copo, né? Mas nós vamos beber assim uma garrafa PET inteira dessa água, porque ela vai saciar a nossa sede, né, efetiva que nós temos. Mas por que escolhemos então essa água pura? Claro, não, porque nós queremos o melhor. O ser humano sempre quer o melhor, né? Todos nós, isso é natural, não tem problema nenhum com isso. E mesmo se a gente estiver com alguma deficiência visual, né? Como será que a gente faz para enxergar essa água pura aqui, né? Como que a gente faz para identificar, né, o que são essas obras ditas espíritas das obras essencialmente espíritas? E aqui fazemos um paralelo da questão da água, né, pura e da água, digamos assim, revolta em outras coisas, justamente disso, né, que o livro espírita ele é essa água, esse conteúdo genuinamente espírita, ele é essa água cristalina, né? E livros ditos espíritas, ou conteúdo dito espírita, ele é justamente assim, ele tem a tendência, né, de trazer informações espíritas, mas contém muitas impurezas desnecessárias até mesmo ao momento em que a humanidade já vive. Ou seja, que já tem capacidade de compreender e colocar em prática as leis de Deus aclaradas aí pelos espíritos superiores através do espiritismo, né, da doutrina espírita. Então, para responder essa pergunta, né, e pelo motivo, né, de que nós devemos fazer análise de conteúdo de espírita, o próprio irmão maior e mestre Jesus Cristo nos dá as respostas, né? Quando ele diz lá em Lucas, né, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ora, nós vamos ver justamente nas fotos que ali na da esquerda é uma árvore boa, mas mostra-se que deu maus frutos, né? Em toda a sua região que circunda ali aquela árvore dá maus frutos. Isso não pode acontecer, né? Isso não existe. Assim como o contrário também na figura ali da direita, né? Do exemplo, uma árvore má, né? Toda ressecada, né? Sem folhas, sem frutos, dar todo um campo maravilhoso de frutos, né? Isso não existe, né? Então, ou seja, um conteúdo dito espírita, né, se ele é pautado efetivamente
no conhecimento moral, né, livre de preconceitos, de equívocos científicos, etc., ele vai ser uma árvore frondosa que vai dar bons frutos. Frutos quais são eles? De conhecimento, de esclarecimento, né, para toda a humanidade encarnada e todos os espíritos encarnados. Se essa obra, se esse conteúdo, né, for falseada em seus princípios, né, no seu conteúdo, ele vai ser uma árvore má, ele não vai trazer esclarecimento, não vai trazer conforto, né, às dores morais que porventura venhamos a sentir, então vai ser uma árvore má, né? Mas como reconhecer então, né, uma obra verdadeiramente espírita de uma que tem a aparência, mas não é? Para responder essa pergunta, né, é simples, olha, todo conteúdo genuinamente espírita, né, ele tem que ter o quê? Consolo e instrução. Consolo e instrução. Qualquer conteúdo que fuja dessas duas asas, né, não pode ser uma obra genuinamente espírita. Né? E quando se diz aqui instrução, à luz das ciências positivas, né? E consolo à luz da razão, do conhecimento, né? E não uma falsa instrução de consolo que não é genuinamente real, né? Então, esses são basicamente os motivos, né, de que nós devemos fazer essa análise, né? Agora, quais são os requisitos, né? E aí vem sempre as perguntas, né? Como nós podemos analisar se nós não conhecemos o que é espiritismo, o que é doutrina espírita? Como que eu posso analisar uma obra de conteúdo dito espírita se eu não conheço o que é efetivamente espiritismo? Ora, é necessário que eu comece pelo alicerce, pela base, né? O que vai dar sustentação em todo o edifício. Ou seja, eu preciso começar o estudo, a leitura, pela codificação. Né? Sem conhecer a codificação, que é genuinamente espiritismo, né, puro, eu não tenho como comparar. É o que já foi dito, não tenho como comparar. Né? E para aqueles que porventura já estudaram a codificação, nós recomendamos, né, a continuidade dos estudos ainda das obras de Allan Kardec, né, que são várias, aqui são só alguns exemplos de obras outras, além da codificação que Kardec deixou conosco. Né? E para aqueles que porventura possam se preocupar com uma possível dificuldade em ler esse conteúdo de Kardec, não se preocupe, porque Allan Kardec foi um pedagogo, ele estudou, né, e procurou escrever as obras de uma linguagem simples, acessível a todo mundo. Então, hoje, qualquer um, independente da classe social, pode entender muito bem o que está lá na codificação e nas obras que ele deixou. Né? E para os que, porventura, né, já sejam mais avançados aí, e tenham realmente já se aprofundado em Kardec, que continuemos, né, nas obras complementares. E, em primeiríssimo lugar, todas as obras do nosso irmão aí que mostra na foto, Francisco Cândido Xavier, né, o nosso famoso Chico Xavier, querido Chico Xavier, o maior médium, certamente do século XX, e vamos ver aí também, né, de repente seja também do XXI. Mas os livros de Chico Xavier, psicografados por ele, né, são assim extremamente recomendados, né, são espíritas de uma forma pura mesmo. Né? Também obras outras, né, que nós podemos considerar aí do médium baiano Divaldo Pereira Franco também, muito importantes. E claro, nós temos aí o seguinte levantamento, né, que se nós estudarmos todas as obras da codificação
e mais as mais de 400 obras que Chico Xavier deixou psicografadas, que hoje já beiram, com as obras póstumas, já beiram a quase 500, né? Mais as de Divaldo Pereira Franco, né? Que são mais de 200, nós teríamos aí 34 anos, né? Se lêssemos um livro a cada mês do Chico Xavier, mais 16 anos do Divaldo, né? Lendo um livro a cada mês, nós teríamos aí já com certeza o quê? Já teríamos 50 anos, né? Fora as de Allan Kardec. Então nós temos aí com certeza uma encarnação inteira, no mínimo, para termos contato, né, com a doutrina aí no seu início, né? Então, ou seja, nós temos um trabalho muito grande pela frente para se realizar. E é importante, porque somente tendo essa base de conhecimento que a gente pode novamente comparar com qualquer outra informação que vier e ter propriedade de se poder discernir o que é fantasia, do que é realidade, o que é correto, do que está incorreto, né? do que tem meia verdade, do que é verdade por completo. Então, assim, faça necessário esse estudo, né? E temos, além desses, né, que nós citamos, outros clássicos imortais que nós recomendamos com muita facilidade, né? Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Herculano Pires, Hermínio C. de Miranda, Ivone Pereira do Amaral, enfim, muitos outros aí que se encaixam perfeitamente como obras genuinamente espíritas, né? Que são tarimbados, né? Que podem nos permitir ter acesso a esse conhecimento de forma concreta, né? O curso da doutrina espírita também é muito importante, cursado no centro espírita. Hoje muitos centros, muitas casas espíritas também estão proporcionando o estudo da doutrina espírita pela internet. Nós temos muitas lives, nós temos a oportunidade hoje de termos as salas virtuais em que podemos continuar esse estudo, mas presencialmente também, na medida do possível. Então, é importante porque no Centro Espírita nós fazemos a troca de informações, né? É feito ali estudos das obras, isso é muito importante. E a prática, né? Que é mais importante de todas, que é no dia a dia, são com as pessoas, né? Então, nós diríamos assim que a leitura, o curso, seria uns 5%, né, de todo esforço, o que até achamos até muito aqui. E 90% a prática, né? Até mesmo porque o próprio espírito de Emmanuel nos aclara aí que é necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo, né? Ou seja, mais do que 90%, né? 99% ali é a execução desse conhecimento que nós devemos permitir que, após ganharmos, né, pela razão, pelo cérebro, né, pelo estudo desse conteúdo, que a gente permita que desça ao coração, né, e que exale ali através de boas, melhores formas de pensar, de melhores formas de falar, de melhores formas de agir e até mesmo de nos omitirmos, né, frente a situações aí que nos demande, né? E como fazer então esse trabalho de análise, né? Bom, aqui vem uma parte mais metódica, que claro, nós não vamos fazer um relatório, né, de toda e qualquer informação que nos chegue no dia a dia, não é? Mas para aqueles de nós, né, mais focadas aqui no centro espírita, né, ou no movimento espírita, nós costumamos fazer um trabalho conjunto de análise mesmo de conteúdo, em que a gente emite um arquivo eletrônico, né, de processamento de texto, em que nós procuramos deixar ali então um cabeçalho, né, com o nome do centro, né, a área em que foi feita a análise, né? Depois, uma introdução em que nós colocamos quais os pontos que nós estamos nos pautando
para se considerar uma obra como espírita ou não, né? Depois, os dados da obra que foi analisada, então o título, o autor, a editora e a edição, né? No caso aqui mais para livro, mas pode ser alterada aqui para qualquer outro tipo de mídia, né? E por fim, os dados completos ali do trabalhador que emanou, que efetuou a análise e que deu o parecer. Esse parecer ele pode ser favorável, né, à inclusão desse conteúdo no acervo do centro, ou desfavorável, né? Depois dessa parte inicial desse relatório, vem então justamente o trabalho efetivo da análise, e que nós recomendamos que seja feito da seguinte maneira como mostra na tela, né? Então o trabalhador ele coloca primeiro ali, né, ele retira da obra o texto, ou ele transcreve o que o autor colocou, né, digitado ali, citando aonde ele encontrou essa informação no conteúdo. Aqui fala-se da página 22, segundo parágrafo, porque foi um livro. Mas se tivesse sido um vídeo, por exemplo, ele poderia colocar, olha, na hora primeira, no minuto 22, no segundo 33, o autor colocou isso. Então, ou seja, são pontos, conforme ele vai, digamos, acompanhando o conteúdo, em que ele chama a atenção, seja para o lado positivo, de aprovação da obra, ou seja, no ponto não positivo, né, negativo, no sentido de desclassificação da obra para inclusão no acervo, né? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, o autor ele faz uma crítica aqui, né, justamente ao médium Chico Xavier, né, colocando a sua questão como misticismo, né? Ora, bom, e aí depois vem o quê? Né, que nós colocamos também a forma, né, de trabalho, que é a análise justamente, o parecer do trabalhador. Se possível, colocar numa fonte diferente ou até mesmo uma cor diferente, justamente para destoar do conteúdo que veio da obra, para que haja então um entendimento do que foi feito ali, né? Então, esse trabalhador ele coloca o parecer dele. Olha, ele colocou ali, né, que Chico Xavier psicografou, enfim, diversas obras e colocou justamente aquele exemplo, né, de que árvores más não podem produzir bons frutos, né? Ou seja, se Chico Xavier ele mostrou com a sua própria vida, né, por mais de 70 anos de mediunidade, de trabalho na caridade, de trabalho na mediunidade, né, produzindo aí conteúdo de alto teor consolador e instrutivo, não bate com o que o autor dessa obra colocou, né? O colocando ali como um místico ou clerical, né? Então, assim, não bate com o autor, né? Então, ou seja, esse exemplo foi dado justamente para isso, para que a gente tenha aí um exemplo de como se efetua efetivamente esse trabalho de análise de conteúdo, né? Então, nós precisamos, nesse processo, utilizar o crivo da razão para a aceitação de novos conceitos, para verificar se a obra corresponde ao espírito comunicante. Então, por exemplo, nesse outro caso aqui, não é? Nessa obra, na página 25, quinto parágrafo, o autor espiritual alocou uma fala, né, ao espírito de Leon Denis, né, em que é como se ele utilizasse os termos aqui ditos aqui, melar, não é? E também no decorrer desse parágrafo, que a Leon Denis estava efetuando assim muitas picuinhas, né, entre outros personagens lá da obra. Então isso chamou a atenção desse trabalhador, né, que depois ele fez então a sua análise, né? Então ele colocou muito bem lá, olha, que o Leon Denis
como foi um espírito altamente, digamos assim, evoluído, né? Ele jamais utilizaria termos assim pequenos, né, infantis, né, como esse melar, por exemplo, que também não ficaria, né, digamos, discernindo sobre picuinhas humanas. Então ali há o quê? Ali há um equívoco. Se atribuíam a um espírito de escol condições de espírito muito baixo, né? Então não bate com o conteúdo que Leon Denis emana e emanou, né, através das suas obras. Mas só que olha só que interessante. Para que o trabalhador, digamos, pudesse chegar a essa conclusão, ele teve que efetivamente conhecer as obras de Leon Denis. Porque como é que ele poderia ponderar se Leon Denis teria ou não esse tipo de comportamento ou tipo de fala se ele não houvesse efetivamente lido as obras de Leon Denis, ou pelo menos algumas delas, né? Então não teria condições. Então aqui novamente nós nos remitimos, né, a essa importância aí de conhecer justamente os autores clássicos e comprovados de conhecimento espírita para que possamos ter base, né, de comparação e de filtro também do conhecimento novo, né, que chega aí a todo dia aí, que se diz espírita. Nós devemos também avaliar a qualidade do texto, né? Até mesmo na sua questão da língua utilizada, né? Nessa outra obra aqui, na página 50 e 60, diz lá o autor espiritual que utiliza-se o termo pra, né? E depois embaixo atribui-se ao personagem ali do Frei Tibúrcio como se ele tivesse pirado, né? Ou seja, né, há ali uma pobreza, né, de erro gramatical e pobreza de linguagem e de expressão de ideias que não correspondem a um conteúdo espírita, né, que geralmente vem de espíritos no mínimo mais elevados do que nós aqui quanto humanidade, né? E aqui cabe uma ressalva também que os amigos e amigas devem estar observando, que nós não estamos citando por exemplo, o nome da obra, ou a editora, ou até mesmo o nome do espírito comunicante, ou do autor encarnado que escreveu a obra, justamente porque o objetivo aqui não é julgar, digamos assim, instituições ou espíritos, não. O que é importante aqui é nós comprovarmos de que há uma necessidade de um cuidado, né, com aquilo que nós absorvemos como conteúdo, né? E para isso a gente precisa utilizar o quê? O conhecimento da doutrina espírita, da sua base, que é a codificação e obras complementares, que vai nos dar essa base, então, como se fosse um escudo, né? Como se fosse um filtro, que a gente consiga filtrar aí essas impurezas. Basicamente isso, né? E levar também em conta a universalidade das comunicações, como nós já citamos lá no início, né, que o fez o codificador da doutrina espírita Allan Kardec. E aqui nós vamos citar um exemplo, por exemplo, de 3 obras e que esclarece bem para nós essa questão da importância da universalidade do conhecimento, né? Então, assim, nesse livro aqui, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, ele traz aí essa máxima, né, de ser indulgentes para as faltas alheias. Depois, no livro Bezerra de Menezes, A Coragem da Fé, né, na sua página 17, item 19, nos traz ali a informação também, né, que nós não devemos julgar, né, seja quem for aí pelas aparências, né? E, por fim, o livro ABC do Espiritismo, na página 178, item 3, que traz também a importância da benevolência. Então, ao observarmos essas 3 obras, nós percebemos que há ali algo em comum entre elas, né? E o que seria? Nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala então sobre a indulgência. Depois, no Bezerra de Menezes, A Coragem da Fé, fala justamente sobre
não nos inclinar a julgar seja quem for. Ora, nada mais é do que indulgência, basicamente expressada em outras palavras, mas o fundo, a ideia é a mesma, né? E depois nós temos ali o ABC do Espiritismo, que fala então de caridade e benevolência. Ora, benevolência basicamente é um sinônimo, né, da palavra indulgência. Então nós vamos perceber nesse exemplo dessas três obras justamente isso, que há ali uma universalidade do conhecimento, né? E o importante é que são espíritos diferentes, né, são autores diferentes, mas que falam a mesma coisa, né? Então, tá aí um exemplo mais claro, né, do que seja, então, a importância de nós procurarmos nos pautar na universalidade do conhecimento, né? E por fim, esse trabalho assim mais metódico, né, de análise, ele é também democrático. Por quê? Nós damos como sugestão aí o quê? O fator do consenso, né? Então, por exemplo, existe uma planilha final em que ali se coloca o nome de todos os trabalhadores que realizaram as análises, e que cada um coloca o seu parecer, né, favorável ou desfavorável à inclusão no acervo, e no final conta-se a maioria. Então, por exemplo, nesse livro ali, né, ou o CD, ou a palestra num programa de vídeos na internet, ou live, ou transmissão ao vivo, ou palestrante que foi ao centro espírita, enfim, qualquer um jornal espírita, ou qualquer coisa. Nós colocamos ali, né, vamos supor o exemplo Y lá. Então ele teve 2 favoráveis e 3 desfavoráveis à inclusão no centro espírita. Então, houve um consenso do desfavorável, por maioria de votos, né? E já a obra X obteve o contrário, obteve 3 votos favoráveis e 2 desfavoráveis. Logo, a somatória deles, então, foi favorável à inclusão no acervo, né? E o parecer final, né? Nós vamos tratar mais adiante o direcionamento aí quando não for favorável, né? Que nós estamos recomendando em biblioteca municipal, ou quando for inclusivo, né? Então, de manter, por exemplo, o palestrante lá sendo convidado a fazer as palestras, ou mantendo as lives sendo transmitidas ali ao vivo no centro, ou através da página no Facebook do centro, ou na página na internet do centro, ou nas outras mídias sociais que vierem a surgir. Enfim, basicamente esse consenso, né? E vamos agora trazer aqui alguns exemplos, né, de certas categorias, digamos assim, de conhecimentos, né? O primeiro deles, né, uma obra de autoajuda, né, que foi analisada, que foi emitido um parecer. E aqui, nessa obra, né, nós destacamos o seguinte ponto, né, que achamos muito interessante, né? Lá o autor ele fala assim, olha, na página 21, quinto parágrafo. Ele fala assim: agindo assim, de uma forma fraterna, não se arrependerá, pois a própria vida, por meios que você nem sequer imagina, não se esquecerá de você. Vamos analisar um pouco o que esse autor aí encarnado escreveu. É uma afirmativa positiva? Sim, é positivo, né? Traz um certo consolo? Sim, né? Saber que eu não estou sozinho, de que a vida não vai se esquecer de mim, que vai me ajudar, é positivo? É. A autoajuda? É. Agora, é espírita? Aí que vem a questão. É espírita? Nós dizemos que não. Por que não é espírita? Embora tenha a tendência do consolo e até tenha certa, bem restrita instrução. Né? Porque até que é uma verdade. Né? Os bons espíritas jamais vão deixar de nos ajudar, porque são eles que são, digamos, os porta-vozes de Deus perante nós. E Deus nos quer bem. Então, logo, essa máxima desse livro de autoajuda, ele tem um fundo.
Mas só que ele não pode ser considerado espírita, por quê? Porque embora boa a intenção da obra, né, um trecho ali, digamos assim, merece a nossa atenção. Quando ele fala, pois a própria vida por meios, né, fica a pergunta, quais são esses meios? O autor não explica. Né? Então, ou seja, ele traz um pouquinho de consolação e quase nada de instrução. Agora, já se fosse uma obra genuinamente espírita, esse consolo seria bem mais claro, ou seja, demonstraria bem claro, né? Colocaria basicamente ali a informação de que existem espíritos superiores, que a função deles, na existência deles agora, o trabalho deles é nos auxiliar, não somente nos consolando, mas nos instruindo, estão do nosso lado a todo momento, ali nos amparando, né? Colocaria essa instrução dessa realidade que existe, né? E como ela funciona de forma aberta, clara. Isso que um livro espírita efetivamente faz. Já nesse livro de autoajuda não faz. Então, ou seja, tem boas intenções, mas não se pode dizer que é um livro genuinamente espírita. Não se pode alocar como um livro espírita, né? Por falta justamente disso, desse esclarecimento maior. Né? Um livro infantil, né? Agora uma obra infantil. Né? E aqui vamos ver aqui um primeiro ponto, né, em que nós podemos dizer, olha, o quanto é importante realmente se fazer análise de conteúdo, né, dito espírita, ou até mesmo de análise de conteúdo. Por quê? Nessa obra aqui, o autor espiritual ele menciona sobre não é bem um aparelho, né, um instrumento, talvez assim, que eles dão o nome de tabacocinético, né? E lá numa notinha de rodapé, lá embaixo na página, o espírito diz o seguinte, olha, o tabacocinético é um neologismo que significa um injetor que funciona feito como um spray, com carga extraída do tabaco. Ou seja, o próprio espírito está dizendo que ele está dando um exemplo de algo que é pautado no tabaco. Ora, para todos nós, né, que possamos fazer um mínimo de estudo, né, e aí vem a análise do trabalhador embaixo ali em azul, né, que o tabaco ele é um ingrediente do cigarro, ou seja, ele é tóxico ao organismo. E o espírito está dizendo isso, está promovendo isso, nem que for de uma forma, digamos, apenas de uma historinha, mas ele está dizendo isso para crianças. Então, olha só a importância que nós adultos, né, temos ali no sentido de conhecer as obras e de fazer uma análise para justamente barrar esse tipo de conteúdo antidoutrinário e antiético ao mesmo tempo, né, deixar o alheio, né, ao público que nós, digamos assim, defendemos, né? As pessoas, né? Defendemos as crianças, olha só a importância. Até mesmo porque depois lá na página 41, o espírito fala assim que o personagem Marconi injetou justamente o conteúdo, ou seja, o tabaco, né, ali no menino que eles chamam de chinesinho, né, que esguichou o conteúdo. É claro que ia esguichar, né, proveniente do cigarro, né. Então, assim, mesmo que seja um livro infantil, de uma historinha, ainda assim traz algo de algo muito incorreto. Uma criança, de repente, pode tomar conhecimento sobre esse conteúdo, né, sobre cigarro, sobre tabaco, justamente um livro dito espírita, dentro de um centro espírita. Né? Então, assim, tá aí um exemplo de uma gravidade muito grande, né, que a gente tem que tomar cuidado. Romance, né? E aqui é necessário também nós colocarmos o seguinte, muitas das obras, do conteúdo que às vezes nos chega, não necessariamente ele é 100% classificado dentro de uma categoria, né? Então 100% romance, ou 100% mensagem, ou 100%
estudo, né? Por quê? Porque há algumas obras que são, digamos assim, híbridas, né? Elas têm um caráter um pouco mais voltado para, digamos, mensagens, mas eles também poderiam ser classificados como romances ou como estudo, né? Então, algumas delas são híbridas, mas o mais importante que pelo menos nós adotamos lá quando classificamos, né, é que nós extraímos o que há de mais assim destacado na obra para poder alocá-la em algumas das sessões, né? E procuramos não utilizar muitas também, né? No máximo 4 ali, para ficar mais fácil, né? Mas nessa obra aqui, olha, o autor diz o seguinte, né? O amor exige reciprocidade. Será mesmo, né? Será que o amor exige reciprocidade? E aí, então, o trabalhador aqui que fez a análise, né? Ele diz o seguinte, e nós concordamos, né? De que não, o amor não exige reciprocidade. Por quê? O próprio mestre, irmão maior Jesus Cristo, nos deu esse exemplo. Porque em toda a sua existência, ele pregou o amor, ele exemplificou o amor, né? Não no sentido mundano, né, que nós temos, né, da concepção restrita do amor em termos físicos, né, entre um casal. Não é isso. Jesus deixou bem claro que o amor é muito além disso. Na verdade, ele é simplesmente além disso, né? Porquanto o amor é compreensão, é perdão, é caridade, é dedicação, enfim, e muito mais, não é? Passaríamos aqui minutos, horas até mesmo falando, né? Mas, mas nem por isso, né, depois aí de todo o amor que ele deixou bem claro, né, que ele emanou dele para a humanidade inteira, ele exigiu qualquer recompensa, ele exigiu qualquer reciprocidade. Tanto é verdade que mesmo nós, digamos assim, retribuindo a ele todo o amor com a crucificação, né, infame, ele ainda orou por nós, né, a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, ou seja, a prova cabal de que não exige reciprocidade. Logo, a observação, a máxima que o autor colocou nessa obra, ela é incoerente, né? Ela não é só antidoutrinária, mas ela é irracional, até mesmo, né? Pautada novamente lá no conhecimento base, né? Sempre chamando aí a importância de a gente conhecer o conhecimento, digamos assim, os pilares, né? Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né? Então, ou seja, somente poderíamos fazer essa ponderação se nós conhecermos a codificação, né? E os livros complementares aí da doutrina espírita do seu início, né? Agora, uma obra de estudo, né? Que tem um enfoque maior no estudo, né? Aqui na página 103, no quarto parágrafo, o autor diz o seguinte, né? E essa é uma obra que, olha, poderíamos dizer assim, olha, é realmente para, até mesmo antes das implicações que nós vamos ver aqui no próximo tópico, mas adiantando já esse próximo tópico e afirmando que talvez um maior exemplo da implicação, da importância, né, do quanto nos cabe a responsabilidade de se fazer esse trabalho de análise de conteúdo, né, dito espírita, está justamente nesse exemplo aqui de uma obra de estudo, né? Esse livro, basicamente, ele falava o seguinte, o espírito ele trazia, né, várias informações sobre vegetais que eles recomendavam a utilização para o trabalho de cura, né, para o trabalho de auxílio, né, de diversas doenças aí entre nós encarnados, né. A questão aqui que aconteceu foi o seguinte, que lá na página 103, né, o autor diz o seguinte, olha, relembremos a receita contendo o barbatimão. Aplicada a pessoas com problemas cardiovasculares, obviamente haverá o óbito de tais pessoas. O que aconteceu aqui foi o seguinte, lá na página, eu não me lembro exatamente qual a página, mas antes certamente da página 103, vamos supor página 40,
o espírito afirmou que era bom utilizar o barbatimão, né? Ou seja, a planta barbatimão deveria ser utilizada, né? Passou-se ali, digamos, 50, 60 páginas, chegando na página 103, e o próprio espírito se contradiz e afirma, então, exatamente isso que acabamos de ler aí, de que se pessoas com problemas cardiovasculares utilizarem, poderiam vir a óbito aí, porque fecha a glote, né? Então, ou seja, se uma pessoa que leu somente até a página onde o espírito afirmava que deveria usar, fechou a obra, não leu o restante e foi utilizar o barbatimão e porventura justamente tinha esses problemas aí cardiovasculares, poderia vir a óbito. Simples assim. Agora, imaginemos nós, né, no centro espírita, se nós tivéssemos abrigado essa obra sem conteúdo nenhum, sem análise nenhuma. Nós seríamos, de certa forma, corresponsáveis, né? Então, aqui é um exemplo máximo, né, do quanto realmente é necessário se fazer análise de conteúdo, né, dito espírita. E, né, é fundamental. É fundamental. Né? E vem então justamente as implicações, né, que eu acho que demos o exemplo maior aqui, né, com o exemplo dessa obra aí do Barbatimão. Mas vamos trazer aqui uma outra implicação um pouco mais assim filosófica, né, racional também. Vamos supor essa nossa irmã encarnada, né? O que acontece com ela? É claro, nós sabemos que hoje esse espírito está, digamos, habitando esse corpo na morfologia feminina, e vamos supor que ela esteja aqui no Brasil. Mas diversas outras encarnações ela teve, e aqui é apenas um exemplo, lá no Egito, né? Depois passou na Itália, depois na Alemanha numa morfologia já masculina, depois voltou aos Estados Unidos e agora está no Brasil. E durante toda essa trajetória, esse espírito foi o quê? Adquirindo vários conhecimentos. Então, lá no Egito com a doutrina espiritualista, depois na Itália com outras filosofias, né, que vieram da Grécia, que vieram ali de outros países que ficou na Itália, um exemplo, né? Depois passou na Alemanha, estudou ciências, né, matemática, física, química, astrologia. Depois nos Estados Unidos teve muito contato, né, com os livros de autoajuda. E que hoje, no Brasil, esse espírito ele procura, né, um outro conhecimento. Então, todos esses conhecimentos adquiridos de vidas pregressas estão ali no espírito, embora não se lembre, porque há um esquecimento do passado, né, com uma nova encarnação, mas estão latentes no espírito, né, traz ali no inconsciente, né, esse conhecimento. Bom, acontece que esse espírito hoje ele já anseia por um outro conhecimento, que é o conteúdo espírita nessa atual encarnação. E aqui damos exemplo como se estivesse no Brasil, mas poderia estar em outros países também, claro, né, esse espírito. Porque o espiritismo não está somente no Brasil, está em muitos outros países, graças a Deus, né? Está em Cuba como o segundo maior país espírita do mundo, já está sendo difundido amplamente nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, né, em muitos países, e esperamos que esteja cada vez mais sendo difundido. Mas, trazendo aqui no nosso exemplo novamente, esse espírito hoje, nessa atual encarnação, busca o quê? Conhecimento espírita, conteúdo espírita. É isso que quer. Né? Se chega num centro espírita, por exemplo, né, vai até a sua biblioteca, ou vai até o salão de palestras, ou vai conversar com o presidente do centro, ou vai conversar com um dirigente da assistência social, né, que também ali faz umas explanações aos assistidos, por exemplo, e porventura, né, com essa ansiedade de se ter conteúdo espírita, né, toda aquela procura, aquele anseio, né, chega e não encontra,
né, a doutrina espírita, conhecimento espírita, conteúdo genuinamente espírita, né, chega lá e encontra, por exemplo, exatamente o que ela já conhece, aquilo que já está latente em si. Ou seja, encontra de tudo. Encontra conteúdo espiritualista, autoajuda, outras filosofias, outras ciências positivas, num centro espírita. Né? O que vai acontecer com esse encarnado ou com essa encarnada? Né? Vai virar o quê? Uma confusão. Né? Vai fazer com que esse encarnado ou esse espírito que veio buscar conteúdo espírito vai ficar girando, né, como se fosse um círculo ali no canto superior direito, né, vai ficar girando nesse mesmo conteúdo que já teve de outras encarnações. Basicamente é isso que vai acontecer, não é? Fazendo com que, em muitos casos, né, saia do centro espírita. Por quê? Porque lá não encontrou aquilo que buscava. Então, por isso, novamente, que nós afirmamos, o nome de uma casa espírita, o próprio nome já diz, é centro espírita. Não é outra coisa. Né? O próprio nome já diz. Então, nós que estamos ali, nós temos que defender o conteúdo espírita ali dentro. Né? Não é que queremos dizer que venhamos a ser radicais. Não é isso. É alocar o que é de cada conteúdo no seu devido lugar. Mas só que ali, onde as pessoas que forem aspirando o conhecimento espírita, o encontrem plenamente. Né? É basicamente isso que defendemos nessa palestra, né? Nesse seminário. Então, voltando lá para o exemplo lá da onde nós estamos, na cidade que nós estamos e aonde que nós queremos chegar, né, no mapa, funciona basicamente da mesma forma. Nós temos o quê? Nós consideramos como os conhecimentos espiritualistas, de autoajuda, ciências positivas, como um caminho mais longo. Nós até vamos chegar na onde estamos querendo, né? Mas só que vai demorar mais tempo, né? Vai demandar mais. Por quê? Não que esses conteúdos eles sejam ruins, é que eles contêm muito misticismo, muitas ciências puramente mundanas, voltadas ao mundo material, e aquilo ofusca, né, o conhecimento direto, né, das leis de Deus, aclaradas e disponibilizadas a cada um de nós de forma direta, né, como acontece com a codificação e as obras complementares, né, que seriam o quê? Esse caminho mais curto. Né? Então, nós que estamos na doutrina espírita, nós temos que colocar justamente esse caminho mais curto. Né? O que não impede, claro, caso alguém queira obter o conhecimento espiritualista, ou outras ciências, seja positivas ou não, nós podemos muito bem, sem problema algum, indicar onde elas vão encontrar isso, mas não no centro espírita, né? Onde ali deve-se colocar em primeiríssimo lugar e unicamente doutrina espírita, né? Espiritismo, pura e simplesmente. Né? Porque se nós não tomarmos cuidado, né, com que aquilo que nós estamos propagando, nós podemos fazer com que as pessoas estejam perdendo o seu tempo de evolução. Eles já poderiam evoluir mais rápido, mas se a gente permitir que outros conteúdos estejam ali sendo propagados, que façam com que esses espíritos levem mais tempo, né, a tomar conhecimento das leis de Deus já mais aclaradas, né, pela doutrina dos espíritos, isso vai fazer com que aquele espírito demore um pouco mais de tempo para evoluir. Né? E a responsabilidade será nossa. Né? Então, é muito importante que venhamos então a lembrar aí o que Allan Kardec colocou, né, na Revista Espírita de novembro de 1859, quando ele diz o seguinte, olha, que tais publicações têm um inconveniente de induzir ao erro as pessoas, que não estão em condições de aprofundar-se e de discernir entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, há muitos de nós, até mesmo, ou irmãos e irmãs, né, que não temos ainda a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Então, se nós, espíritas, né, que já temos um certo conhecimento pelo estudo das obras da codificação,
de Allan Kardec, de Chico Xavier, se nós não efetuarmos esse trabalho, né, de procurarmos emanar o conhecimento espírita genuíno, a gente pode incorrer justamente em propagar ideias falsas misturadas às verdades. Logo, a responsabilidade será nossa, né? Como nós já vimos aí nos exemplos dados. Além disso, nós temos que lembrar que, infelizmente, né, nesse plano material, as questões financeiras do lucro, elas são, assim, exercem um domínio, né, muito grande sobre muitos encarnados e sobre muitas instituições, e incluindo as editoras, não é? Então, assim, o mercado de conteúdo espírita, ele cresce a cada dia mais, gerando lucros, assim, exorbitantes. E isso atrai, infelizmente, a cobiça de muitos, né? Que passam o quê? A propagar livros de conteúdo não espírita como sendo espírita, justamente apenas para obter a receita oriunda dessas vendas, né? O que levou Allan Kardec até mesmo a nos alertar em outra edição da Revista Espírita, já aqui no ano de 1867, quando ele disse lá, olha, publicações que a sorrelfa, ou seja, escondido do espiritismo, se esforçariam para o demolir, né? Que é o que acontece basicamente, né? Uma enxurrada de obras aí, que muitas têm um volume enorme, né? Mas que o conteúdo ali é pífio. Basicamente são histórias sem conteúdo nenhum, né? São apenas relatos, sem, sabe, não haver ali nenhum consolo, nenhuma instrução à luz do espiritismo. Muitas obras que se dizem espíritas única e exclusivamente porque colocaram nas 200 páginas, colocaram em 2 ou 3 páginas, colocaram ou uma nota de rodapé ou um parágrafo citando Allan Kardec, por exemplo, ou colocando o nome de um livro espírita. Só porque fizeram isso já não é um livro espírita. Não é, né? Então, ou seja, um conteúdo espírita não pode ser apenas uma citação, né? Ele tem que ser o conteúdo por si próprio, né? Consolador e instrutivo, e não apenas uma citação, né? Então aqui o Espírito de Santo Agostinho, no livro dos Médiuns, ele nos coloca muito bem, né? Para que a gente soubesse distinguir, né, o joio do trigo, né? Que a gente viesse a semear unicamente o bom grão, né? Ou seja, fazer justamente essa análise de conteúdo, né? Separar uma coisa da outra, né? E permitir que apenas o bom grão ficasse, que é o caso aqui, no nosso caso, né, da doutrina espírita, no centro espírita, de apenas permitir que o bom grão fique, né? Mas alguns poderiam dizer assim, não, mas o espírito é imortal, não é mesmo? A própria doutrina espírita diz isso. Então, em teoria, não tem problema, né? Ele tem a eternidade inteira para evoluir, então eu posso propagar aí conteúdo que não seja espírita, mesmo que esse espírito tenha um atraso na sua evolução, não vai ter problema, porque ele tem eternidade, não é? Nós vamos dizer assim que sim e não ao mesmo tempo, né? Ou seja, o que nós queremos dizer com isso é que não é bem assim, né? Tem a imortalidade? Tem. Para evoluir? Tem. Mas tudo tem um encadeamento no universo. E nós, até mesmo após fazermos uma pequena reflexão sobre isso, nós chegamos à conclusão seguinte, que se Deus, né, como diz no Livro dos Espíritos, ele nunca deixou de criar, significa o quê? Que hoje, nesse exato momento, Deus está criando. E que se nós não evoluirmos para sermos no futuro aqueles que irão auxiliar a evolução desses que estão vindo aí, que Deus está criando, como é que seria se nós não evoluíssemos também num certo ritmo, acompanhando de Deus? Né? Haveria um problema ali, né? Porque haveria mais criação, digamos, que necessita de ajuda e menos, digamos, do que já deveria estar evoluído para poder justamente fazer esse trabalho, né? Então, ou seja, não é bem assim, né? O que levou, né, justamente ao que o Cristo nos afirmou, né? Ou seja, ele disse o seguinte, olha, eu não vim trazer
o fogo, né, sobre a terra e quero que se acenda, né? E me sinto, perdão, vou começar novamente. Eu vim trazer fogo sobre a terra e quero que logo se acenda. E me sinto apressado que se cumpra. Ou seja, claro que nós não devemos interpretar, né, essa máxima de Jesus no seu sentido, vamos dizer assim, das palavras, né, e sim procurar retirar o conhecimento que ele quis passar. Ou seja, o que ele quis dizer é que ele se sente apressado que nós venhamos a evoluir, né, nós venhamos a sair dessa condição de trevas, né, não só do conhecimento das leis de Deus, mas dessa aplicação em nós mesmos, que nós venhamos a reconhecer essa divindade que reside em nós mesmos, né, e que possamos permitir que isso se exteriorize e que sejamos efetivamente felizes. Então essa é a pressa dele, né, que nós venhamos a crescer, justamente por conta também desse encadeamento de evolução que existe na criação, né, e que demanda aí de nós justamente esse esforço, né? Então nós vamos ver com o Cristo novamente que, sim, nós temos a eternidade para evoluir, porém não é bem assim que nós podemos ficar estagnados para sempre, né? Nós temos sim uma necessidade de evolução, até mesmo porque Deus nunca deixou de criar, né? E que o Cristo então se sente apressado, né, que a gente evolua justamente para acompanhar aí e para que nós sejamos felizes assim como ele é, né? Por já ter compreendido e praticado então as leis de Deus, né? Basicamente isso. Chegamos então aqui quase já na reta final, né? Com a questão do destino das obras, né? Que porventura a gente venha a analisar e que as considere desfavoráveis, né? A inclusão no acervo lá no Centro Espírita. O que a gente pode fazer, né, com essas obras, né? O que fazer com elas? Bom, no passado, né, a própria doutrina espírita sofreu muito, né, com o preconceito do seu conteúdo, bem no início, né, quando Allan Kardec havia publicado as primeiras obras, né, que houve o Ato de Fé de Barcelona, que se queimou ali em praça pública diversas obras. E claro, nós hoje aqui não podemos cometer o mesmo equívoco com obras outras que não sejam espíritas, não é? Muito pelo contrário, né? Como já o dissemos e afirmamos novamente, não são obras ruins, não é? Somente não são consideradas espíritas, né? São consideradas de outras vertentes ali do conhecimento, que tem, sim, muitas pessoas são auxiliadas por elas, né? Então, o que fazer com essas obras, se não podemos mantê-las no centro espírita, né? Então, se aquele palestrante a gente não vai poder mais chamar naquele momento, pelo menos porque não está propagando doutrina espírita, né? Ou seja, ele precisa ali pelo menos ser avisado que, olha, precisa focar na doutrina. Quando você focar na doutrina, você pode voltar, né? Por enquanto não. Enfim, qualquer outro conteúdo que não se abrigue, né? Até mesmo para nós, né, como espíritas. Então, o que fazer com essas obras, então, né? Ali, espiritualistas, autoajuda, outras filosofias, ciências positivas, que porventura a gente receba de doação, né? O que fazer com elas? Já que elas não são, assim, ruins de tudo, né? Claro que não. Muitas delas são muito boas, né? Ajudaram aí a muitas pessoas. O que fazer? Bom, basicamente nós recomendamos biblioteca pública. É o local adequado, né? Ou se tivermos uma quantidade muito grande de um determinado tipo de obra, porventura entregá-la lá naquele grupo que estuda especificamente aquele tipo de conteúdo, enfim. Mas não no centro espírita, né? Como já foi apresentado aqui em toda essa explanação. Justamente para a gente cumprir o que diz ali o Espírito de verdade, né? Quando nos afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6,
que nós não viéssemos a misturar o joio ao bom grão, né? As utopias às verdades, né? Então, basicamente é isso, né? O que é o joio e o que é o trigo, né? Praticamente são plantas semelhantes, né? O joio é como se fosse uma erva daninha ali do trigo, que ela é muito semelhante ao trigo, mas não é trigo, né? Ela não traz as benesses que o trigo traz, né? Que pode fabricar o pão, né? Que nos alimenta, né? Efetivamente. Então ali é um paralelo, né, que a gente traz ao conteúdo espírita genuíno, que seria o trigo, né, o pão que nos alimenta, a alma, e o joio, né, que são todas aquelas obras que são, digamos assim, parecidas, mas não são o trigo, né? Então, as utopias, as verdades, ou seja, tudo aquele conteúdo que é dito espírita, mas que é envolto ali em misticismo, em equívocos, em visões distorcidas da realidade, não pautadas na ciência, não pautadas na razão, né? Que a gente deixasse então essas obras e ficasse então com a verdade ali na doutrina espírita, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que outras instituições também fazem análise de conteúdo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Universidade de São Paulo, a USP, né? E particularmente no IME, no Instituto de Matemática e Estatística dessa universidade, que ainda, né, nos dias atuais, representa aí uma espécie de vanguarda, né, no nosso país. Bom, se nós fôssemos no IME, lá na biblioteca do IME, né, e procurássemos, por exemplo, o livro Taboada Esperta, né, lá da infância, né, do jardim de infância, ou do primário, né, será que encontraríamos essa obra lá no acervo? Será que encontraríamos entre os estudantes, entre os professores, entre os responsáveis por essa instituição, falando, né, sobre Taboada Esperta? Muito provavelmente não, né? Nós temos certeza que não. Mas tudo bem, vamos então à quarta série. Será que encontraríamos o meu livro de matemática? Muitos poderiam dizer, não, mas é um pouco mais avançado. Mas ainda assim, convenhamos, né? É quarta série. Para uma universidade que estuda matemática, né? Não vamos encontrar. Até mesmo porque, se nós pensássemos um mínimo de reflexão, nós encontraríamos o fato de que, para se poder ter ingressado, ter sido aceito no Instituto de Matemática e Estatística de uma universidade como esta, não é? No mínimo, o estudante já tem esse conhecimento de cor salteado. Né? Então, é algo que é um conhecimento que ali não é nem mais necessário, porque pressupõe-se que todos já sabem. Né? Mas vamos, digamos assim, ao exterior agora. Né? Se nós fôssemos lá em Harvard, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, ou no MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology. Bom, se nós fôssemos em uma dessas duas universidades, será que encontraríamos esses dois livros? Mais ainda que não, talvez. Né? Então, trazendo um paralelo aqui ao centro espírita, ao movimento espírita, o que seria Taboada Esperta e o que seria o meu livro de matemática? Seria justamente o que veio antes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Então, tudo que for conteúdo místico, espiritualista, conteúdo de autoajuda, conteúdo de outras ciências, pura e única exclusivamente, materialismo, enfim, todo esse conteúdo, né, que é mais assim relativo à infância da humanidade, não é? Tem a sua relevância, né, em algumas partes, mas não cabe hoje, né, no centro espírita, no conteúdo que ela deve já estudar e propagar. Né? Não está batendo. Né? E até mesmo se nós entrevistássemos pessoas, né, no dia a dia, por exemplo, pessoas budistas, né? Será que elas estudam, por exemplo, sobre o islamismo, por exemplo? Não. Será que elas têm um livro de matemática no acervo delas? Não,
não vão ter, assim, não necessariamente no sentido do estudo da própria doutrina, né, que proferem, que estudam, né? Ou se nós fôssemos numa instituição, digamos assim, judaica, será que lá nós vamos ver o Novo Testamento? Embora Jesus tenha sido um judeu, a própria religião, né, judaica não reconhece, até onde se sabe muito bem, o Novo Testamento, né, o de Jesus. Então não vai encontrar. Né? Assim como não vai encontrar também falando sobre biologia, por exemplo. Né? No próprio judaísmo, digamos assim, no seu sentido doutrinário do dia a dia. Né? Ou se fôssemos, por exemplo, lá numa igreja evangélica, será que teríamos algum conhecimento budista lá? Não, né? Não vão passar um filme budista lá, nem falar sobre administração. Não é? E o curioso é que nenhuma dessas três, a evangélica, a budista e o judaísmo, né, provavelmente, digamos assim, fala muito sobre política, por exemplo, porque não é o escopo delas, né, não é o foco delas. Né? Então, assim, ou seja, é cada um no seu quadrado, basicamente dizendo assim. Né? Isso nós não queremos nos colocar como uma posição ante o ecumenismo, de forma alguma. Né? Nós somos muito a favor que haja encontros ecumênicos, fraternais, de trocas de experiência, de ajuda mútua, de diálogo mútuo, mas cada um respeitando, claro, o seu ponto de vista, né? Que não haja ali interferências, ingerências, nem de conhecimento, nem de nada, né? Mas o que nós queremos dizer aqui é o seguinte, que se outras pessoas e outras instituições, né, focam a propagação do seu conteúdo, por que nós, como doutrina espíritas, deveríamos incluir, né, disponibilizar conteúdos outros que não seja a doutrina espírita? Nós não podemos fazer isso. Né? Então, ou seja, no centro espírita, o foco total deve ser a propagação da doutrina espírita, do espiritismo. Não só em termos de conhecimento, mas em termos de prática também. Né? E o que recebermos de conteúdo de outras doutrinas, outros conhecimentos, de procurar alocar esses conhecimentos nos seus devidos lugares. Para que as pessoas que ali a procurem, ou até mesmo os espíritos encarnados que ali a procurem, encontrem espiritismo e não outras coisas. Né? Então, como conclusão, amigos e amigas, e agradecemos, né, até então aqui a companhia de todos, essa água, né, nesse deserto da vida que todos nós nos encontramos, né, com as dificuldades, com as provações, com as expiações, o que nós entendemos como essa água cristalina é o quê? É a codificação. Né? É a doutrina espírita pura e cristalina que Jesus nos prometeu e que cumpriu através ali de Allan Kardec, né? Que foi sim um grande apóstolo do Cristo. Né? E que nós devemos beber não somente um copo, mas a jarra inteira, né? Com Kardec. Né? Porque nos momentos de dificuldade, né, que nós procuremos ali auxílio no centro espírita e que nós venhamos lá no dia, horário marcado que costuma ter as palestras, por exemplo, ou que nós venhamos na biblioteca espírita, que porventura, caso estejamos buscando conhecimento, por exemplo, sobre o bullying, porque um filho nosso está tendo esse problema. O bullying é quando crianças perseguem, maltratam os colegas, né, na escola ou fora dela, que caso venha buscar esse conhecimento, nós não falemos sobre bullying à luz da psicologia pura e simplesmente. Não que seja ruim esse conhecimento, mas que nós venhamos, por exemplo, a falar de bullying dentro da doutrina espírita, sobre a luz da doutrina espírita. Que nós venhamos, por exemplo, a entregar para uma pessoa dessa o livro Ação e Reação. Não é? Um livro altamente consolador e instrutivo que
nos esclarece que existe essa lei na natureza. Então, se um espírito no passado, né, provocou a ação de perseguir os coleguinhas de trabalho ou da escola, hoje, talvez, nessa encarnação, esteja recebendo a reação do seu próprio, da sua própria ação feita no passado. Não é? Enfim, aqui é só um exemplo. Mas que, por exemplo, caso outros de nossos irmãos e irmãs venham a buscar no centro espírita informações sobre crianças índigo, por exemplo, que há um certo tempo atrás era, digamos assim, aquela febre, né, sobre o que é isso, crianças cristal, o que seria isso, crianças ultra inteligentes. Ora, que nós não venhamos a dar uma explicação simplista, né, pautada em conhecimentos assim muito superficiais a respeito da questão, mas que nós venhamos justamente a colocar dentro da doutrina espírita que fala justamente sobre esse fenômeno das crianças, digamos assim, com alto teor intelectual, mas ainda certamente deficientes em termos morais, né? Lá na obra, por exemplo, A Caminho da Luz, né, pelo espírito de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então, ou seja, aqui são apenas alguns exemplos do que nós queremos dizer, né, com a defesa da doutrina espírita e da propagação exclusiva da doutrina espírita no centro espírita. E, claro, se qualquer um de nós que buscar um livro de autoajuda, por exemplo, no centro, que nós venhamos a propagar o maior e melhor livro de autoajuda que a humanidade já recebeu até hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho de Jesus, já na linguagem moderna, que todos podem compreender, que todos vão receber consolo e principalmente de instruções de como bem proceder dentro das leis de Deus, para que efetivamente possam ser felizes, né? Possam passar daqui adiante a ter melhores ações para que, obviamente, nessa lei de causa e efeito, ação e reação, no futuro recebam, então, reações melhores da vida para si mesmos, sendo felizes, né? Então, guardemos o que dizem os espíritos mais evoluídos, né? E aqui nós vamos citar três níveis aí de evolução, né? 3 espíritos, né? Que dizem o seguinte, olha, o espírito de João, né? Na Epístola 1, diz o seguinte: provai se os espíritos são de Deus. Olha só, faz análise aí do conteúdo que esse espírito está se dizendo que é de Deus, para ver se ele é mesmo ou não, né? Porque são muitos os falsos profetas, né? Ou seja, muitos aqueles que vão dizer meias verdades, que vão dizer informações que parece realidade, mas não é, que parece verdade, mas não é, né? Então precisa de uma análise ali para você certificar que realmente aquilo é bom ou não. Depois nós temos o espírito aí de Allan Kardec, né? Que diz o seguinte, olha, é necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente sérias, né? Isso está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 10. Né? E por fim aqui, os espíritos superiores, que disseram isso no O Livro dos Espíritos, que nos revelam o seguinte: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, reveloemos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Né? Ou seja, tenha zelo com o conteúdo que você recebe, né? Porque nós vamos auxiliar nesse trabalho, né? Em todas as minúcias. Então nós vamos observar o seguinte: são 3 níveis de evolução, 3 níveis de espíritos aí, afirmando a mesma coisa. Faça análise de conteúdo, né? Então tá aí a importância também de nós realmente fazermos esse trabalho, né? Para que a gente possa, então, o quê? Né? Não só consumirmos e divulgarmos também o espiritismo na sua essência, né? Que é mais importante, ou seja, aquela água cristalina, né? Estarmos sempre tendo contato com ela e repassando ela adiante, né? Que é o mais importante, né? Então convidamos a todos a pensar nisso e também aqui um complemento, né? Para então encerrarmos aqui
a explanação, esse mini seminário, de que pois um pássaro pequenininho provém alimento aos seus filhotes, né? Então imaginemos Deus, né? O quanto nos alimenta, não somente o corpo, mas a alma também. E a doutrina espírita, ela está sendo servida para nós de bandeja, não é? Sendo que, vamos dizer assim, nessa refeição divina, né, para a nossa alma, a entrada, né, que seria uma salada, já foi posta à mesa, né? Nós já nos alimentamos dela lá no Antigo Testamento, né? E depois os pratos ali de entrada já veio também, que foi o Novo Testamento. Agora, hoje, nós já temos o prato principal e ele está à nossa espera, que é o Espiritismo, com a codificação, né? Então, ele já está à nossa espera e aguarda, digamos, nós apenas desfrutarmos, né, desse grande presente aí, desse alimento que Deus nos dá para a nossa própria felicidade, a felicidade da alma em primeiro lugar, né, acima da do corpo, né, que também é proporcionada por Deus, né, mas como estamos aqui estudando o conteúdo, né, genuinamente espírita, ele já nos deu, né? Então, é justamente para nós, né, que estamos aqui nesse exato momento, tá bom? E para que sejamos também, claro, né, por nossa vez, aqueles que venhamos a propagar, refletirmos, passarmos adiante esse conhecimento, né? Porque Deus, ele se manifesta no mundo material, não assim de forma direta, ele se manifesta através de nós, né? Ou seja, os espíritos, né, seus filhos. Então que venhamos, né, a proporcionar essa benfeitoria aí aos nossos irmãos e irmãs que vêm aí na retaguarda do caminho evolutivo, tá bom? Então desejamos muita paz a todos, né? Agradecemos muito pela audiência até então, né? Gostaríamos de passar alguns pequenos recados, né? O Evangelho, claro, que sempre nos inspirou a continuar o trabalho. Algumas informações aí, né? Todas as imagens que nós utilizamos, né, são coletadas na internet, consideradas de direito autoral gratuito, caso alguma não seja, porventura nos avise no e-mail que aparece na tela. Assim também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, qualquer outro tipo de equívoco, por favor também nos avise no e-mail para corrigirmos, né? E por fim, então, para encerrarmos, né, alguns palestrantes espíritas, oradores espíritas, a qual nós fizemos uma análise, né, de praticamente boa parte dos seus vídeos que se encontram aí no YouTube. Nós gostaríamos de recomendar, basta colocar o nome completo lá na pesquisa, que certamente será de um grande proveito, né? Reconhecemos que poderia haver muitos outros aqui que não estão relacionados, mas só que até o fechamento desse vídeo foi o que foi possível mostrar, né? Caso alguém também tenha alguma recomendação, por favor nos encaminhe lá no e-mail, tá bom? Então vamos encerrar, né, com uma prece de encerramento. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos bons espíritos, pela proteção, pela intuição que nos proporcionou, rogando a Jesus que possamos estar numa próxima palestra. E a Deus, o nosso muito obrigado por tudo de bom que nos tem feito. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.